Olá, minhas irmãs, a paz de Cristo na vida de vocês. Que bom que podemos estar juntas hoje novamente e vamos para mais um dia do nosso devocional. Continuando ainda dentro das leis da integridade, hoje nós vamos falar da lei da associação. E o que significa isso? A lei da associação tem a ver com as pessoas que nós nos associamos, as pessoas que nós temos como amigos, as pessoas que nós temos como parceiros de negócio, as pessoas que nós caminhamos junto com elas. E a gente precisa prestar muita atenção nas amizades que nós fazemos, né, nas sociedades que nós fazemos, para entender se essas pessoas estão em conformidade com as leis, com os princípios divinos, né, do nosso Deus que deixou para nós. Nossa, tem tanta referência na Bíblia, onde Deus exorta que a gente tome cuidado com as más companhias, que a gente não se sente na mesa de escarnecedores. São muitos versículos mesmo que nos adverte e nos orienta a gente prestar atenção às pessoas, né, que estão à nossa volta, que convivem junto conosco, porque isso também determina o nosso resultado, seja no nosso resultado profissional, seja no resultado da nossa vida pessoal. A gente precisa sempre estar de olho nisso. Em Salmo 1, do 1 ao 4, fala o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como água plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Minhas amigas, são tantas, né? Tantas passagens que nos adverte com relação a isso. E Miqueias 6,16 diz o seguinte: Porque se observam os estatutos de Ore e de toda a obra da casa de Acabe, e vos andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, dos seus habitantes um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Então, quando a gente faz uma reflexão sobre a nossa vida, e eu fazendo sobre a minha, e vocês que estão acompanhando meus devocionais aqui, eu já dei alguns momentos, né? Eu já falei um pouco da minha jornada, do que aconteceu na minha vida e tal. Eu fui uma pessoa, tanto eu como o meu marido, que nos aconselhamos com pessoas que não tinham princípios bíblicos. Eles eram nossos conselheiros, essas pessoas eram nossos conselheiros. Por muito tempo eu andei com pessoas, e eu vou dizer para vocês, não só pessoas que não eram nem cristãs, eu já andei com muitos cristãos que hoje, fazendo uma avaliação, né, das condutas, da forma de pensar, você fala, puxa vida, eram pessoas que, mesmo sendo cristãs, não estavam andando dentro dos princípios bíblicos. Eu fui uma cristã que não andava dentro dos princípios bíblicos. Muito provavelmente pessoas que se aproximaram de mim receberam conselhos que não estavam de acordo com a vontade de Deus. E eu peço perdão a Deus por isso, por não ter esse entendimento. Então, as amizades, as parcerias que nos afetam negativamente, né, que afetam as nossas atitudes, que afetam o nosso bem-estar físico e espiritual, a gente precisa olhar e ver como essas pessoas estão nos influenciando, porque nós somos influenciados o tempo todo, ou para melhor ou para pior. É isso que a gente tem que olhar. As pessoas que estão ao meu redor, e eu falo isso, digo até da família mesmo. Não é porque nós somos família, né, ter o mesmo sangue, que todo mundo é bonzinho e que pode te dar conselhos para o bem.
Às vezes você caminha com pessoas que são da família que não te aconselham para o bem. Eu falo isso até de pai e mãe. Existem pais e mães que não têm juízo e aconselham mal seus filhos. Então, que a gente tenha discernimento de saber filtrar o que está sendo aconselhado. Está sendo para o meu bem ou está sendo para o meu mal? Está me causando bem ou está me causando dano? Em Provérbios 13:20 fala: anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Em 1 Coríntios 15:33 fala: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Gente, isso é tão certo. Quantas vezes, por conta das más companhias, eu fiz coisas que hoje eu me arrependo profundamente. Profundamente. Pela misericórdia de Deus, que apaga todos os nossos pecados e transgressões, a gente se livra disso, né? E é difícil a nossa mente esquecer, porque vira e mexe a gente está lembrando dessas situações. Situações que nos envergonham, que nos causam tristeza. É muito sério. Nunca na minha vida uma palavra mexeu tanto comigo como essa com relação à questão das amizades. Eu fui assim uma pessoa que fui muito influenciada a minha vida inteira. Eu me deixei muito influenciar pelas pessoas que estavam próximas a mim. Isso me causou muitos danos. Muitos danos. E quando eu comecei a buscar essa intimidade com Deus, a buscar me melhorar, eu decidi que eu não queria mais ter amigos, eu não queria mais andar junto com tantas pessoas. Então eu selecionei muito bem as pessoas com qual eu vou andar. Para falar a verdade, hoje aqui em Peruíbe, morando aqui, eu não tenho amigos. Eu tenho parentes, né? Meus parentes aqui, meus irmãos, com quem eu convivo, meu pai e minha mãe. E, claro, tem ali as minhas clientes que eu atendo, tem as pessoas que eu convivo no convívio social, mas amizade para estar junto, não tenho. Isso foi uma coisa que eu quis me preservar. Enquanto eu estiver fazendo esse trabalho de cura interior, buscando essa intimidade com Deus, eu não quero me influenciar por nada nem por ninguém. Então eu tô, vamos dizer assim, me isolei. Tenho vocês aqui do grupo, né? Tenho a minha irmã Gilmar, uma pessoa que eu sempre estou conversando. Mesmo longe a gente está conversando, mas sempre me aconselhando para o bem, sempre me aconselhando em cima dos princípios. Isso foi uma coisa que eu pedi para Deus. Deus, a partir de agora, que apareça na minha vida pessoas que vão me aconselhar bem, que vão sempre me mostrar o que eu estou fazendo de errado, me repreender, mesmo que eu não goste. Teve um dia desse aí que eu conversando com a Gilmara, ela me repreendeu, eu não gostei, não tratei ela mal nem nada, mas eu dei uma resposta muito ríspida, eu falei, tá bom, e fiquei remoendo aquilo o dia inteiro. E depois eu fui entender, né, que Deus é assim mesmo. Às vezes ele vai mandar pessoas falar coisas para nós que a gente não gosta, que a gente não quer ouvir. Mas se eu estou nesse trabalho de cura, eu vou precisar ser repreendida sim. Só que muitas vezes a gente ignora a repreensão das pessoas porque a gente julga essas pessoas. A gente precisa prestar atenção que às vezes Deus usará pessoas muitas vezes melhores do que nós. Desculpa, minhas irmãs, estou um pouco resfriada. Mandará pessoas melhores do que nós para nos repreender na nossa visão, né, que a gente se sente inferior àquela pessoa. Muitas vezes vai mandar pessoas inferior a nós, que nós achamos que nós somos superiores àquelas pessoas para nos repreender. A gente tem que estar com o coração, os ouvidos e atenção para ouvir e refletir, não importa de onde venha, e refletir. O que essa pessoa me falou está dentro dos princípios? Está dentro do que Deus queria que eu ouvisse? Porque muito provavelmente Ele vai usar pessoas que a gente nem imagina para nos repreender diante de alguma situação que a gente esteja vivendo.
E com isso eu não estou falando para você ser influenciado pelas pessoas, porque quando você é influenciado, você está andando com as pessoas, né? Não tem aquele ditado, me diga com quem andas que eu te direis quem és? Não importa se você é um cristão, se você anda dentro dos princípios, mas as suas amizades não. Se seus amigos, né, suas amigas, as pessoas que você tem como sócio em algum negócio, são pessoas que são completamente fora dos princípios, são pessoas que bebem, são pessoas que adulteram, são pessoas que fazem mal ao próximo, muito provavelmente você vai ser confundido com essas pessoas. Então, as amizades ruins podem induzir a gente a transgredir nossas convicções. Às vezes a gente tem uma convicção, mas aquele amigo é tão presente na nossa vida que só porque ele nos fez, falou algo, a gente vai fazer, coisas que não condiz com o que a gente queria, com nossos valores. Eu já fiz isso no passado e tenho muito medo de fazer no futuro. Então, precisamos de convicção para nos afastar das amizades que são ímpias e infrutíferas. É muito difícil, mas a gente precisa ter uma convicção forte. Se mantivermos amizades ruins, vamos ser punidos com elas. Não tem outra escapatória. Nem sequer deveríamos nos associar com outros cristãos que não persistem, né, que persistem na desobediência. Tem pessoas que se dizem cristãos, mas a conduta dele não condiz. Então, que a gente ore pedindo ajuda, sabedoria e discernimento ao Senhor para escapar dessas ciladas das más companhias. Que Ele nos afaste, né? Que afaste essas pessoas, que elas não cheguem até nós, para não comprometer o nosso caminho. Em Coríntios 5:11 fala o seguinte: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que dizem-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Então, por mais que a gente tenha amigos que se dizem cristãos, que a gente possa avaliar a sua conduta, se está alinhada, se essas pessoas não estão agindo fora dos princípios, porque isso só vai nos fazer mal, só vai nos fazer mal. Eu confesso para vocês que eu estou muito bem agora, mesmo me sentindo às vezes um pouco solitária, mas eu prefiro solitária do mundo, né? Porque Deus está sempre presente na minha vida. E a última palavra de Deus que eu vou falar aqui para vocês está em Pedro 2, capítulo 2, do 18 ao 22. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir do que andam no erro. Promete-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, trouxerem-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhe fora não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviassem do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz o provérbio verdadeiro: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então, às vezes a gente conhece pessoas e a gente entende que essas pessoas, hoje a gente olhando com esse olhar, a gente entende que essas pessoas não são boas pessoas para que a gente tenha companhia, não são boas pessoas para que a gente tenha sociedade, que a gente faça negócio. Muitas vezes a gente pensa, a pessoa tem uma condição financeira boa, vai me ajudar nesse negócio que eu estou querendo fazer, as condições dessa pessoa vai me ajudar, ou ela tem influência, ou ela vai me ajudar com isso ou com aquilo. E a gente sabe que essa pessoa no passado nos feriu, agiu de uma forma que não era digna,
e a gente se aproxima dessas pessoas novamente. Que isso não aconteça conosco, que a gente fortaleça a nossa convicção e a nossa visão das pessoas, que a gente consiga filtrar quem são as pessoas boas e quem são as pessoas más na conduta. A gente não consegue sondar o coração, é difícil você sondar o coração e o pensamento das pessoas, mas que a gente consiga fazer uma avaliação do comportamento, do caráter dela perante a vida em determinadas situações. Eu sei que é muito triste a gente parar para pensar e falar assim, meu Deus, mas eu gosto tanto daquele meu amigo, mas aquele meu amigo tá levando a minha família para ruína. Aquele meu amigo, ele só traz coisa ruim para dentro da minha casa. O que eu não quero ver dentro da minha casa é o que ele traz. Um tempo desse atrás eu conversei com meu marido sobre isso, sobre a amizade que ele tava acontecendo com ele. E que eu estava vendo ali aquele movimento de amizade. E um dia eu perguntei, eu falei assim, você tem certeza que essa pessoa é boa para você ser amigo? E olha, gente, que eu nem conhecia a pessoa, não sabia muito, mas só de ver alguns comportamentos. O tempo passou e se confirmou o que eu estava, sentindo sobre aquela pessoa, de não ser uma boa amizade. E a vida mesmo revelou de uma forma bem trágica que essa pessoa não era digna da gente ter próximo. Então, converse com seus amigos, converse com as pessoas que você pretende fazer negócio, faça perguntas a essas pessoas sobre valores, sobre esses valores que nós estamos estudando aqui. Como que essa pessoa enxerga a vida, quais são os princípios que regem a vida dela. Se não estiver alinhado, minhas amigas, a gente precisa se afastar, é para o nosso bem, Deus nos recomenda isso. Então, sobre isso que eu queria fazer o devocional hoje, falar sobre a lei da associação, poderia dizer a lei da amizade, mas não é só amizade, porque tem a ver com negócios também, que a gente possa vir a fazer, já que a gente está fazendo esse devocional com o intuito de crescer, de progredir, de prosperar e de abundar a nossa vida financeira. Então, que a gente olhe ao nosso redor e veja se as pessoas que estão fazendo parte do nosso ciclo de amizade, se elas estão nos ajudando ou se elas estão nos corrompendo. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Que Deus permita, com a sua graça, que amanhã eu possa estar aqui com vocês e todas nós juntas novamente, refletindo sobre as palavras de Deus e sobre seus ensinamentos. Fiquem com Deus.